Olá, seja muito bem-vindo a mais um webinar do Jornal Económico em parceria com a UI. Comigo já tenho Anabela Silva, partner da UI, People Advisory Services, e é ela que nos vai falar sobre o impacto do Orçamento do Estado para 2022 nas famílias. Seja muito bem-vinda, Anabela. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje convosco para discutir, de facto, o impacto do Orçamento de Estado nas famílias portuguesas. É verdade. E para começarmos aqui a nossa conversa, eu começo já por lhe perguntar como qualifica esta proposta orçamental no que às famílias diz respeito. Porquê? Porque, segundo o nosso Primeiro-Ministro, ele diz que esta é uma proposta orçamental justa para as famílias, para os jovens e para a classe média. Mas nós estamos aqui a passar por um contexto particularmente difícil, não é, Anabela? É verdade, nós podemos de alguma forma dizer que o orçamento contempla um conjunto de medidas favoráveis às famílias portuguesas, na medida em que, dando aqui meramente alguns exemplos, temos a revisão dos escalões do IRS, a atualização extraordinária das pensões, o alargamento do IRS jovem ou do programa Regressar, a atualização, por exemplo, dos salários da função pública em 0,9%, portanto, apenas para citar algumas das medidas que efetivamente se vão traduzir num aumento do rendimento líquido disponível das famílias. Outra questão é se poderíamos ter ido mais longe em algumas das medidas. Por exemplo, nas simulações que nós temos efetuado relativamente à revisão dos escalões, nós verificamos que efetivamente a poupança que daí decorre não é, na generalidade dos casos, muito expressiva e, portanto, há a questão de saber se não se poderia, de facto, ter ido um bocadinho mais longe. A atualização das pensões também, de igual forma, está prevista para agosto, poderá eventualmente pensar-se em antecipar para janeiro. Mas, no cômputo geral, de facto, o orçamento traz medidas favoráveis para as famílias, se calhar já não tanto para as empresas, que voltam a sair um bocadinho esquecidas e com escassez de medidas de estímulo empresarial, e isso, de facto, era importante para nós conseguirmos retomar a atividade económica o mais rapidamente possível. Para haver aqui um maior equilíbrio, digamos assim. E no que diz respeito aos apoios sociais, que medidas é que podem assinalar, Anabela? Portanto, em termos de apoios sociais, foi criado um novo apoio que é a Garantia para a Infância e que, no fundo, estabelece aqui algumas medidas para crianças e jovens com menos de 18 anos e que tenham em situações de pobreza extrema. Temos a atualização extraordinária das pensões para as pensões mais baixas, que segundo as estimativas do Governo, irá abranger cerca de quase 2 milhões de pensionistas. Temos, por exemplo, em relação ao subsídio de desemprego, as pessoas que tenham trabalhado a tempo inteiro, que verão um subsídio de desemprego pelo menos a corresponder a 1,15 o indexante de apoios sociais, ou seja, mais ou menos 505 euros. Temos a majoração do subsídio de desemprego, portanto, para agregados familiares em que ambos os titulares deste subsídio sejam, portanto, imaginemos um casal, que ambos estejam a receber subsídio de desemprego, também é majorado em 10%, portanto, temos de facto aqui um conjunto de apoios sociais. Depois, há uma medida de uma natureza mais genérica que refere que, se houver necessidade depois, em função da evolução da pandemia, de virem a ser adotadas outras medidas que, por exemplo, foram aprovadas no Orçamento de Estado para 2021, poderá voltar-se a recorrer a esses mecanismos, por exemplo, o apoio à manutenção de emprego. Mas isso, obviamente, que deverá exatamente constar e deverá só ser implementado em função da evolução da pandemia e da atividade económica. A Anabela falou aqui nos pensionistas. Em 2021, os pensionistas em situação económica mais vulnerável tiveram um aumento extra de 10 euros, logo em janeiro. O que é que nós podemos prever para 2022? Portanto, o que está na proposta do Orçamento de Estado para 2022 é uma atualização extraordinária de 10 euros, que irá entrar em vigor, em princípio, a partir de 1 de agosto de 2022. Agora, esta data poderá eventualmente sofrer alguma alteração, nomeadamente em sede de debate de especialidade, já aconteceu isso em anos anteriores e, portanto, poderá vir a ser, de facto, antecipado. Esses 10 euros é para os pensionistas que tenham pensões mais baixas, portanto, até sensivelmente cerca de 660 euros portanto, no caso da atualização regular, portanto, as pensões são atualizadas anualmente, de uma base regular, entra em vigor a 1 de janeiro, e essa atualização regular será incorporada nesta atualização extraordinária das pensões, ou seja, quem tem esta atualização extraordinária não tem simultaneamente a atualização regular anual das pensões, é incorporado. A proposta anuncia também a criação da medida Garantia para a Infância, que também já mencionou. Aqui o objetivo é apoiar as famílias a combater a pobreza. De que forma é que esta medida irá beneficiar as famílias portuguesas?
Sim, como disse, esta garantia para a infância é uma medida destinada a apoiar as crianças e jovens com menos de 18 anos e que estão, de facto, numa situação de pobreza extrema. E a verba orçamentada para 2022, uma vez que esta medida está planeada para 22 e 23, mas para 22 são cerca de 70 milhões de euros. E corresponde a, por um lado, os agregados que recebem o abono de família do primeiro e segundo escalão terem pelo menos 600 euros uma base anual, ou seja, 50 euros mensal, e um complemento também do abono de família para, de facto, as crianças e jovens em situação de pobreza extrema, que irá ascender a cerca de 1.200 euros anuais, ou seja, 100 euros por mês, sendo que esta componente vai ser implementada de forma progressiva em 2022 e 2023, portanto, em 2022 serão de 840 euros por ano, ou seja, 70 euros por mês. Portanto, é este o apoio que está previsto, de facto, para tentar garantir ou tentar proporcionar maior rendimento. Estas medidas terão que ser regulamentadas e, portanto, o que está previsto é que nos 30 dias após a entrada em vigor do Orçamento de Estado haverá um decreto regulamentar que depois irá estipular as condições e a forma como estas medidas irão ser implementadas na prática. Anabel, podemos também aqui mencionar as creches gratuitas. Sim, é mais um complemento, não está dentro deste pacote de medidas de garantia à infância, sim, mas também é um outro apoio que está previsto para as famílias. Para as famílias, exato. O Governo pretende alargar até 2023 a vigência do programa Regressar, que concede incentivos fiscais a imigrantes que queiram regressar a Portugal. Sim, este programa já existe atualmente. O que acontece é que era aplicável a sujeitos passivos que se tornassem residentes em 2019 ou 2020. E, portanto, o que a proposta de Lei do Orçamento de Estado vem prever é um alargamento para 2021, 2022 e 2023. Este regime é interessante porque, de facto, prevê uma exclusão da tributação de 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos da categoria B, portanto, rendimentos empresariais e profissionais, para as pessoas que cumpram determinadas condições. E essas condições são terem sido não residentes nos últimos 3 anos, anteriores ao regresso, e, por exemplo, as pessoas que agora vão beneficiar em 21, 22 e 23 têm que ter sido residentes até 31 de dezembro de 2017, 18 e 19, respectivamente. Para além disso, tem que ter a sua situação tributária regularizada, como faz sentido. Portanto, este é, de facto, um programa interessante. Uma nota é que este programa não pode ser acumulado com um outro incentivo fiscal que nós temos, que é o regime dos residentes não habituais, que também é favorável. Portanto, há sempre que tentar perceber, em função da situação concreta e efetivamente, qual é que é o regime mais favorável. Também as condições de elegibilidade dos dois regimes são diferentes, mas há sempre que aferir qual é mais favorável em função da situação concreta. Exatamente. Exato. E o que muda no IRS Jovem? Já que o nosso Primeiro-Ministro diz que este é um orçamento justo para os jovens, terá esta medida um verdadeiro impacto para os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho? Portanto, o que é que muda? Primeiro, este regime atualmente só se aplica a trabalho dependente e vai passar também a aplicar-se à categoria B, portanto, ao trabalho independente, é uma das alterações a salientar. Segundo, também a idade, porque normalmente este regime atualmente aplica-se entre os 18 e os 26 anos e agora, sempre que a conclusão do ciclo de estudos seja o doutoramento, pode ser até 28 anos. Uma medida também interessante é que os anos, portanto, este benefício é aplicável no ano da conclusão dos estudos e nos 4 subsequentes, e está previsto que estes, no fundo, 5 anos, possam ser usufruídos de forma seguida ou interpolada, ou seja, eu possa alternar-se caso, por exemplo, haja um ano em que eu não tenha rendimentos, desde que o sujeito passivo não tenha mais do que 35 anos. Portanto, é uma das medidas interessantes. E depois é o alargamento para 5 anos, portanto, atualmente é 3, passa a ser 5, sendo que o regime vai prever uma isenção de 30% nos 2 primeiros anos, 20% no terceiro e no quarto e 10% no quinto ano. Com limites, portanto, esses limites são 7 vezes e meia o indexante de apoios sociais, portanto, cerca de 2.000 euros nos 2 primeiros anos, depois 5 vezes nos 2 anos seguintes e depois no último ano, então, 2 vezes e meia o indexante de apoios sociais. Portanto, tem de facto aqui algumas limitações. E, finalmente, é importante também salientar que a autoridade tributária vai, na declaração automática de rendimentos e também no pré-preenchimento, indicar já quem é que são os sujeitos passivos ou se o sujeito passivo é elegível ou não. Isto porque tem havido aqui alguns entraves à aplicação prática deste regime e, portanto, é importante que se flexibilize e que se torne mais fácil a aplicação prática deste regime. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça, destacou a revisão dos escalões de IRS.
como já falámos também, com um alívio transversal de impostos para todas as classes de rendimento, que neste caso completa o que o Governo começou a fazer no Orçamento de Estado de 2018. E relativamente também ao número de escalões de rendimento sujeito a IRS, vai passar de 7 para 9. Sim, esta revisão dos escalões de 7 para 9 é feita, por um lado, pelo desdobramento do terceiro escalão, portanto vai passar a haver aqui mais uma taxa de 26,5 que se aplica a rendimentos entre 10.700 euros, sensivelmente até 15.000, e depois há um desdobramento do sexto escalão, com a introdução também de uma nova taxa de 43,5% para rendimentos sensivelmente entre os 36 e os 48. Portanto, também uma nota para que o último escalão se aplica a partir de 75.000 euros, ao passo que anteriormente, portanto, de acordo com o regime que ainda está em vigor, é sensivelmente aplicável a partir dos 80.000 euros. Nós na EY fizemos uma extensiva análise e muitas simulações para perceber, em função da situação familiar, portanto, do estado civil, do número de dependentes, também do nível de rendimento, qual é que seria o impacto desta revisão dos escalões de IRS, e o que percebemos é que esse impacto, de facto, é muito variável, pode variar entre o mais baixo de 34 cêntimos, nos exemplos que nós fizemos, até cerca de 400 euros, portanto, não são aumentos muito expressivos, mas, efetivamente, na generalidade dos casos, há de facto um aumento do rendimento líquido disponível, portanto, uma diminuição da carga fiscal. Só uma nota de atenção também para referir que há aqui dois fatores importantes. Primeiro, as tabelas de retenção na fonte devem ser atualizadas, porque uma questão é a revisão dos escalões, que depois tem impacto quando se entrega a declaração de IRS no ano seguinte. Outra é a retenção na fonte, que é efetuada mensalmente, portanto, nos recibos de vencimento. Portanto, para que as famílias portuguesas possam efetivamente beneficiar deste desdobramento e desta revisão já em 2022, é necessário que as tabelas de retenção na fonte sejam revistas no sentido de já incorporar esse efeito. Caso contrário, só em 2023, com a entrega da declaração de IRS de 22, é que as famílias portuguesas iriam sentir este alívio. O outro ponto, também para dizer que alguns dos escalões do rendimento foram atualizados de forma limitada, o que significa que se uma pessoa, porventura, tiver um aumento no rendimento bruto, é possível que, por exemplo, por mudar de escalão, pudesse passar a ter uma carga fiscal mais elevada e, portanto, nomeadamente porque esta atualização até é inferior à inflação. Portanto, são só estas duas notas, mas numa perspectiva geral é positiva, ainda que os aumentos não sejam, de forma geral, muito expressivos. E no caso dos agregados familiares com filhos, o que muda nas deduções dos dependentes? Portanto, o que muda é, efetivamente, atualmente nós temos uma dedução de 600 euros, que depois pode ser de 726 quando o dependente tem menos que 3 anos de idade, portanto, até 31 de dezembro. Essa dedução dos 600 mais os 126 pode ser sempre acrescida de 300 euros ou de 150 euros acima do segundo dependente e seguintes, independentemente da idade do primeiro, desde que eles tenham menos de 3 anos, independentemente da idade do primeiro. A mudança aqui está em que é introduzida uma outra dedução adicional de 150 euros ou 75 euros para o segundo dependente e seguintes, respectivamente, desde que eles tenham idade compreendida entre os 4 e os 6 anos e também, mais uma vez, independentemente da idade do primeiro dependente. Portanto, há aqui um acréscimo também para contemplar as situações em que os agregados familiares, apesar de os dependentes não terem menos de 3 anos de idade, ainda estão de facto uma idade até que ainda precisam de mais apoio, portanto, entre os 4 e os 6 anos é criado este mecanismo, esta dedução adicional. E outra das medidas amplamente discutidas nesta proposta prende-se com o englobamento de determinadas mais-valias mobiliárias. Um contribuinte que seja obrigado a englobar as mais-valias no IRS pode acabar por ter um rendimento líquido inferior a outro que até tenha mais-valias inferiores, mas por não ser obrigado a englobar tem um rendimento líquido superior. Sim, é verdade. Portanto, nós atualmente temos um regime fiscal que muitas vezes dizemos que é semidual, porque os rendimentos de trabalho dependente e as pensões são tributadas às taxas progressivas, portanto, que sabemos que vão até 48%, mais a taxa adicional de solidariedade, e depois temos outros rendimentos, como é o caso das mais-valias, dos rendimentos capitais e dos prediais, que são normalmente sujeitos a uma taxa de tributação autónoma de 28%. E não é, em regra geral, obrigatório o englobamento, portanto, é opcional. A pessoa pode englobar se for mais favorável. Se não for mais favorável, não engloba. O que é que está previsto? É que para estas mais-valias
que têm sido designadas de especulativas, ou seja, em que os ativos que estão subjacentes são detidos por menos que 365 dias, e se os sujeitos passivos oferirem mais de 75 mil euros, que é que está no último escalão, então elas passam a ser de englobamento obrigatório. Ora, ao passarem a ser de englobamento obrigatório, como normalmente estes sujeitos passivos já estão a ser tributados a uma taxa superior, portanto, isso faz com que, efetivamente, nós tenhamos, regra geral, um agravamento da carga fiscal. Portanto, nós também fizemos várias simulações para perceber qual era o impacto do agravamento das mais-valias e do englobamento das mais-valias e verificamos que, normalmente, ou seja, regra geral, vai significar um maior imposto. E também é interessante referir, por exemplo, um mesmo contribuinte que tenha o mesmo rendimento de trabalho pendente, imaginemos que tem 80 mil euros de rendimento de trabalho pendente, e além disso tem 10 mil euros de mais-valias, versus outro contribuinte que tenha os mesmos 80 mil euros e 10 mil euros de rendimentos perdiais, a pessoa que ofere as mais-valias vai pagar mais imposto. Vai pagar mais, porque quem tem mais-valias especulativas, ou está, portanto, com menos de 365 dias, é obrigado a englobar. A pessoa que oferece os rendimentos perdiais pode optar pela tributação dos 28%, portanto, só se fosse mais favorável é que englobava. Portanto, nós podemos ter dois contribuintes com o mesmo rendimento e com cargas fiscais diferentes. Portanto, não refletindo efetivamente a capacidade contributiva de cada um deles. E agora vamos tocar aqui numa questão bastante sensível. Salário mínimo. Neste momento estamos com 665 euros. O que é que nós podemos prever para o próximo ano? Será um aumento significativo ou nem por isso? O que está previsto é que até 2023 haverá aumento para 750 euros. Ainda não sabemos o que é que vai ser o aumento no próximo ano. Aquilo que veio a público o Ministro das Finanças referir é que entende que será em linha com o ano anterior, que seria à volta de 30 euros. Se efetivamente fosse esse o aumento, isso de facto representava um aumento para estas pessoas de cerca de 4,5%, portanto já é um aumento de alguma forma significativa, sobretudo para pessoas que têm um nível de rendimento mais baixo. Mas efetivamente neste momento ainda não sabemos em concreto qual vai ser o aumento, apenas temos estas indicações que têm vindo a surgir a público e através até do Ministro das Finanças. Até agora temos falado em medidas que de alguma forma dão algum folgo às famílias. Vamos falar agora de uma medida que neste caso traz um agravamento, porque comprar e utilizar agora carro vai ficar mais caro. Sim, o que se passa é que vai haver uma atualização das tabelas do Imposto Único de Circulação e do Imposto sobre Veículos, a atualização que, em regra, anda à volta da inflação, portanto, os 0,9%, pode variar até 0,8 ou 1,1, portanto isto depois depende dos casos. O que é interessante é que nós, por exemplo, tivemos a fazer também algumas simulações e verificamos que os modelos mais acessíveis acabam de alguma forma por ter um agravamento superior. Estou-me a recordar de um caso que foi feito de um Renault Clio em que o agravamento era de 1% versus de 1,1 versus um Mercedes que era 1%. Portanto, o que parece assim de alguma medida, sim, não reflete de facto até o nível de rendimento que as pessoas têm. Mas, regra geral, portanto, podemos dizer que vai haver de facto um agravamento e que, portanto, se vai tornar mais caro. Agora, em 2022, e ao contrário do ano anterior, o Governo volta a retomar o princípio da atualização geral dos salários da administração pública. Estamos aqui a falar de um aumento de quase 1%. Sim, o que está previsto até no relatório do Orçamento de Estado é que, de facto, há um crescimento da massa salarial significativo da administração pública, na ordem dos 3%, que representam 780 milhões de euros, sendo que esses 3% depois decorrem de um conjunto de medidas, incluindo a atualização generalizada de 0,9%. Isso é contrariamente ao que tinha sucedido em anos anteriores. Por exemplo, o ano passado não houve essa atualização generalizada e os aumentos que houve foi por virtude da atualização do salário mínimo. Efetivamente, essa medida, conjuntamente com as progressões nas carreiras, com o reforço da contratação em alguns setores, faz com que vá existir um crescimento significativo da massa salarial da função pública agora em 2022. E agora, quase a terminar, mas ainda faltam algumas questões, mantemos aqui a promoção de um estilo de vida saudável com um agravamento no álcool e no tabaco, não é assim, Anabela? Sim, vai continuar também a existir esse agravamento dos impostos especiais sobre consumo, que abrange as bebidas alcoólicas, o tabaco, o imposto sobre produtos petrolíferos, que é, a regra geral, também 1%. Portanto, é mais ou menos o agravamento que está previsto. Também as bebidas não alcoólicas açucaradas, também está previsto um agravamento em todos os escalões. Portanto, de alguma forma se tenta, ao mesmo tempo, fomentar o tal estilo de vida mais saudável e simultaneamente arrecada-se uma receita fiscal e, portanto, acaba por ter aqui estes dois
objetivos e vamos continuar a assistir realmente a esse agravamento. Anabela, como forma de desincentivo ao crédito ao consumo, o Governo mantém o agravamento em sede de imposto do selo. Qual será o impacto para as famílias portuguesas? Portanto, esse agravamento que está previsto no Orçamento de Estado de 2022 continua a ser 50%, ou seja, esta foi uma medida que já foi introduzida pela primeira vez em 2016, quando se começou a assistir a uma tendência e uma apetência crescente das famílias por este crédito, com esta natureza particular do crédito ao consumo. E como uma forma de tentar desincentivar, então todos os orçamentos de Estado desde essa altura têm constado esta medida de agravamento em 50%. Atualmente as taxas já estão em cerca de 0,14% para o crédito inferior a um ano portanto, crédito em conta corrente e 1,76% para créditos que são superiores a um ano. Portanto, o que vamos assistir é ainda mais um agravamento versus estas taxas em 50%, portanto, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. Anabela, há mais alguma coisa que queira dizer às famílias que nos estejam a ver neste momento? Eu penso que nós acabamos por já refletir de uma forma geral todas as alterações. Voltando um bocadinho ao princípio, várias das medidas têm um impacto favorável nas famílias. Todos gostaríamos que algumas delas tivessem uma amplitude e um significado maior. Resta-nos esperar também pelo debate na especialidade. Se for como o ano passado, em que surgiram imensas propostas, eu recordo-me que foi o ano em que surgiram mais propostas no debate da especialidade, pode ser que muitas destas medidas ainda venham a ser potenciadas ou a sofrer alterações. Resta-nos esperar para ver o debate na especialidade. Que balanço é que faz, Anabela, do Orçamento de Estado do ano passado, visto que estamos a viver aqui numa altura de pandemia, e para este Orçamento de Estado, que balanço é que faz destes dois? Caso esta proposta? Ambos acabam por ter um cariz social. Talvez o do ano anterior tenha tido um cariz mais focado no apoio ao rendimento das famílias, porque efetivamente nós estávamos a viver uma situação em que muitas das famílias se viram privadas dos seus rendimentos. Este ano a natureza é um pouco diferente, não deixa de ser na mesma o apoio às famílias, mas já é numa ótica de, por exemplo, proporcionar algum alívio fiscal, na sequência que já se está à espera que haja aqui alguma retoma da atividade, que as pessoas já tenham os seus rendimentos e, portanto, o que se está a tentar é dar-lhe mais algum rendimento disponível, até se calhar por essa via incentivar o consumo e por essa via também apoiar, estimular a atividade económica e apoiar as empresas. Portanto, acabam por ser dois orçamentos que como o Governo diz, são pensados nas famílias, mas a natureza desse apoio é bastante diferente de um ano para o outro. Muito obrigada, Anabela. Foi um prazer tê-la aqui connosco novamente. Obrigada e até à próxima. Até à próxima. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado mais esclarecido. Nós voltamos no dia 22, às 15 horas, para mais um webinar do Jornal Económico em parceria com a UI, mas neste caso vamos estar à conversa com o Luís Marques e é ele que vai analisar o impacto deste Orçamento de Estado, mas neste caso nas empresas. Tenham um bom dia.